Esse homem viu a criatura observando as crianças no Japão. Olá, pessoal! A região rural de Kofu, no interior do Japão, era conhecida por sua rotina tranquila, onde as crianças costumavam brincar pelas ruas e vinhedos sem grandes preocupações. Em uma dessas tardes, 2 garotos aproveitaram o entardecer para se divertir ao redor de um conjunto habitacional, como faziam com frequência. Quando decidiram que era hora de voltar para casa, já se aproximava o início da noite e o céu permanecia limpo, sem nuvens, com aquele silêncio característico de áreas afastadas dos grandes centros. Foi durante esse retorno que eles perceberam algo completamente fora do comum, algo que mudaria para sempre suas vidas e acabaria se tornando um dos relatos mais intrigantes já registrados na história da ufologia japonesa. Os meninos se chamavam Masato Kawano e Katsuhiro Yamahata, ambos com 7 anos de idade. Estavam caminhando lado a lado quando avistaram 2 luzes alaranjadas intensas no céu, muito mais brilhantes do que qualquer avião ou helicóptero conhecido. O que mais chamou a atenção foi o comportamento dessas luzes. Elas se moviam em trajetórias irregulares, sem seguir padrões previsíveis. Uma das luzes era visivelmente maior do que a outra, e ambas pareciam se aproximar rapidamente do solo, sem emitir qualquer som conhecido. Intrigados, os 2 pararam onde estavam e observaram, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Aquilo não se parecia com nada que já tivessem visto. À medida que as luzes desciam, os garotos perceberam que estavam diante de 2 objetos sólidos em formato de disco. As naves possuíam 3 estruturas arredondadas na parte inferior, semelhantes a esferas, como se fossem trens de pouso. Uma das naves emitiu um som incomum, descrito mais tarde como semelhante ao ruído de um contador Geiger, o aparelho usado para medir radiação. Essa nave, após alguns segundos, se afastou em direção ao Monte Atago. A outra, no entanto, desceu lentamente até pousar silenciosamente em um vinhedo próximo. Assustados com a cena, os meninos correram e se esconderam atrás das lápides de um cemitério que ficava ali perto, procurando alguma proteção. Mesmo dominados pelo medo, a curiosidade infantil acabou falando mais alto. Depois de algum tempo, Masato e Katsuhiro se aproximaram novamente, caminhando com cuidado entre as lápides e vinhas. De onde estavam, conseguiram observar com mais detalhes a estrutura da nave pousada. A superfície do objeto era metálica, extremamente brilhante, refletindo a luz ambiente de forma quase hipnotizante. Nas laterais estavam gravados símbolos estranhos. Alguns lembravam caracteres japoneses estilizados, enquanto outros pareciam letras do alfabeto latino, dispostos de forma desconexa. Havia também janelas pequenas, de vidro com tom azulado, e uma espécie de cúpula giratória no topo, que agora estava imóvel. Aproximadamente no centro da nave, uma abertura lateral começou a se formar. A estrutura metálica deslizou de forma silenciosa e uma escada se estendeu até o solo. Nesse momento, os garotos pararam de respirar por um instante. Algo começou a descer. O que emergiu da nave não era humano. A criatura tinha pouco mais de 1 metro de altura, com a pele de cor marrom escura e aparência extremamente rugosa. A cabeça era desproporcionalmente grande em relação ao corpo, sem cabelos, e os olhos e o nariz eram quase invisíveis sob tantas dobras de pele. As orelhas pontudas e os dentes metálicos completavam a aparência assustadora. Vestia um traje prateado que cobria tudo, menos as mãos. No ombro esquerdo, a entidade carregava um objeto alongado e brilhante, parecido com um trompete ou talvez algum tipo de dispositivo. A criatura caminhava lentamente pelo vinhedo, examinando o terreno ao redor, como se procurasse algo ou apenas observasse. O movimento era calmo, sem pressa, o que tornava tudo ainda mais surreal. Enquanto isso, os meninos haviam se separado sem perceber, ficando em lados opostos da nave. Isso os deixou vulneráveis e isolados, cada um sem saber exatamente o que o outro estava vendo. O ar ao redor parecia pesado, e o silêncio era cortado apenas por leves estalos das folhas secas sob os pés da criatura. Katsuhiro,
que estava próximo a uma das parreiras, sentiu uma presença às suas costas. Antes que pudesse reagir, percebeu um leve toque em seu ombro. Ao se virar, viu a criatura a menos de um palmo de seu rosto. O ser o observava com uma expressão indecifrável e logo emitiu sons estranhos, algo semelhante a uma fita cassete sendo rebobinada, incompreensível e mecânico. O garoto, tomado por um medo incontrolável, fingiu desmaiar. Deixou o corpo cair lentamente, mantendo os olhos semicerrados, apenas o suficiente para continuar observando o que aconteceria a seguir. Seu coração batia acelerado e ele se esforçava para não respirar de forma perceptível. Do outro lado da nave, Masato assistia à cena em completo estado de choque. Ele viu o amigo ser abordado pela criatura e, por um momento, não conseguiu mover um músculo. O medo o paralisou, mas, ao mesmo tempo, o impulso de proteger o amigo começava a crescer dentro dele. Enquanto a entidade continuava sua inspeção, sem demonstrar agressividade aparente, Masato finalmente conseguiu reagir. Quando percebeu que o ser havia se afastado alguns passos, correu em direção ao amigo, tropeçando em raízes e pedras pelo caminho. Ao chegar, encontrou Katsuhiro deitado e o sacudiu com cuidado, tentando acordá-lo sem chamar atenção. Katsuhiro abriu os olhos e, ao ver Masato, levantou-se rapidamente. Os dois se entreolharam sem dizer uma palavra, mas o pânico estava estampado em seus rostos. Sem olhar para trás, começaram a correr desesperadamente, atravessando o vinhedo e deixando para trás a nave, a criatura e tudo o que haviam presenciado. O medo agora se misturava ao impulso de sobrevivência. O som das folhas secas sendo pisadas, os galhos arranhando as pernas e a respiração ofegante compunham uma trilha sonora caótica em meio à noite que já havia caído. Quando finalmente chegaram à casa de Masato, estavam esgotados, suados e visivelmente transtornados. As famílias dos garotos já estavam preocupadas com o atraso incomum. Ao abrirem a porta e verem os dois em estado de choque, chorando, tremendo, sem conseguir formar frases completas, os pais inicialmente imaginaram que os meninos haviam sido vítimas de algum crime grave, mas à medida que conseguiam extrair fragmentos do que havia acontecido, ficava claro que o ocorrido não se encaixava em nenhuma situação comum. Era algo diferente de tudo que já haviam ouvido. As expressões dos meninos não eram de invenção ou mentira. O pânico era real, quase palpável, e isso despertou um temor silencioso entre os adultos, que começavam a perceber a dimensão do que poderia estar envolvido. As mães, tentando manter a calma, decidiram que precisavam entender exatamente o que havia acontecido. Mesmo ainda incrédulas, perceberam que os detalhes que os meninos forneciam eram consistentes e repetitivos. Eles não estavam simplesmente inventando uma desculpa para o atraso. A maneira como descreviam a criatura, a nave, os sons e o medo que sentiram era muito específica e carregada de emoção. No impulso de confirmar se aquilo tinha algum fundo de verdade, elas resolveram acompanhar os meninos até o local onde tudo havia ocorrido. Era noite fechada e a escuridão trazia uma sensação de alerta natural, mas a necessidade de esclarecer o mistério era maior do que o medo. Quando chegaram ao vinhedo, ainda com o coração acelerado e guiadas apenas pelas lanternas de mão, as mulheres perceberam algo que gelou seus ossos. Uma luz alaranjada muito intensa pulsava dentro do campo, em um local sem construções, postes ou qualquer fonte elétrica. A luz não era constante. Ela se acendia com força e depois diminuía, como se respirasse, em intervalos de aproximadamente 5 a 10 segundos. Cerca de 100 metros adiante, era possível ver uma estrutura metálica girando lentamente no ar, emitindo aquele brilho alaranjado hipnótico. Era como se o objeto estivesse suspenso, desafiando as leis naturais. O silêncio do lugar tornava a cena ainda mais surreal. A mãe de Masato deu alguns passos à frente, com a intenção de se aproximar do objeto. Sua expressão era de dúvida, mas também de coragem. Entretanto, antes que avançasse muito, foi contida pelos meninos que gritavam em desespero para que ela não se aproximasse.
Eles tremiam de medo, implorando para que voltassem. Disseram que aquilo poderia levar ela embora, assim como pensaram que poderia ter acontecido com eles. Diante do desespero dos filhos, as mães decidiram recuar. Quando voltaram com outros familiares, cerca de 15 minutos depois, o objeto havia desaparecido completamente, sem deixar qualquer rastro visível. Para alguns, aquilo poderia ser uma camuflagem tecnológica. Para outros, simplesmente um desaparecimento silencioso. Na manhã seguinte, ainda abalados, Masato e Katsuhiro foram levados à escola. Lá, contaram sua história aos colegas, que rapidamente se espalhou entre turmas e professores. A repercussão foi imediata. Em pouco tempo, a escola inteira falava sobre o estranho encontro. Outros estudantes relataram ter visto luzes estranhas no céu naquela mesma noite. Em especial, uma criança de outra turma que confirmou ter observado os objetos alaranjados de sua janela, reforçando ainda mais a narrativa dos meninos. Professores, intrigados com a consistência do relato, resolveram acompanhar os garotos de volta ao vinhedo, agora em plena luz do dia, na esperança de encontrar algo que pudesse corroborar a história. No local, encontraram sinais físicos que pareciam impossíveis de serem produzidos por duas crianças. Algumas vigas de madeira que sustentavam as parreiras estavam quebradas, jogadas no chão, como se tivessem sido atingidas por algo pesado. Os meninos não teriam força para provocar aquele dano. Além disso, foram identificados buracos circulares no solo, espaçados de forma regular, que lembravam marcas de pouso. Em meio às videiras, encontraram também vestígios de um pó cinza fino, que não era comum na região e cuja origem era desconhecida. O material foi coletado por um professor e enviado para análise informal, já que na época não havia estrutura oficial para lidar com esse tipo de evidência. O interesse pela história cresceu rapidamente, atraindo a atenção da imprensa local. Um repórter decidiu investigar o caso e, com a ajuda dos professores e da comunidade escolar, organizou uma cobertura detalhada do ocorrido. Uma das descobertas mais intrigantes veio de um professor de engenharia elétrica, que decidiu realizar medições no solo utilizando um equipamento de detecção de radiação. O resultado foi alarmante. A área do pouso apresentava níveis anormais de radiação artificial, muito acima da média do restante do terreno. Esse dado reforçou ainda mais a hipótese de que algo real e extraordinário havia acontecido naquele lugar, indo além de um simples delírio infantil. Com o passar dos anos, a história se consolidou como um dos casos mais bem documentados de contato imediato no Japão. Em 1982, quando Masato e Katsuhiro já eram adolescentes, eles foram entrevistados novamente. Sem que soubessem, seus relatos foram comparados com os depoimentos originais da época. Para surpresa dos envolvidos, a história permaneceu absolutamente intacta. Os mesmos detalhes, as mesmas descrições, as mesmas emoções. Isso surpreendeu até os mais céticos. Nessa mesma época, surgiu uma nova testemunha, uma mulher chamada Sato, vendedora de seguros, que relatou ter visto duas criaturas semelhantes nas margens de uma estrada próxima naquela mesma noite. Segundo ela, ao ver as figuras pequenas e magras à beira da estrada, pensou tratar-se de crianças e chegou a buzinar para alertá-las. Mas ao se aproximar, notou que os seres tinham feições estranhas, olhos grandes e pele não humana. Assustada, acelerou o carro e preferiu guardar silêncio durante anos, com receio de ser ridicularizada. Só após a repercussão do caso, decidiu se manifestar. Ainda que sua descrição incluísse algumas variações, como as criaturas aparentarem ter cabelos, ufólogos consideraram que, devido à iluminação ou à distância, essas diferenças poderiam ser atribuídas a fatores externos ou ao uso de trajes distintos. Em 2001, os dois homens, já adultos, participaram de sessões de hipnose regressiva organizadas por uma emissora japonesa. O objetivo era verificar se os relatos haviam sido moldados pela memória ou se permaneceriam coerentes em estado alterado de consciência. Novamente, ambos recontaram a história com os mesmos detalhes, sem alterações, o que gerou impacto tanto nos pesquisadores quanto na audiência.
A consistência da narrativa, mesmo após décadas, fortaleceu a credibilidade do evento. Era cada vez mais difícil descartar tudo como invenção ou coincidência, e a comunidade passou a aceitar o caso como parte da identidade local. Atualmente, o episódio é celebrado anualmente como o Dia do OVNI de Cofu, em 23 de fevereiro. A cidade transformou o mistério em patrimônio cultural, promovendo eventos, desfiles e feiras que atraem turistas e estudiosos. Crianças se fantasiam de alienígenas e o caso é discutido com respeito e curiosidade. Masato e Katsuhiro, que nunca lucraram ou buscaram fama com a história, continuam sendo figuras discretas, mas respeitadas. O incidente permanece sem explicação oficial, mesmo após quase 50 anos. Para muitos, ele representa um dos contatos mais sólidos e documentados com entidades desconhecidas em solo japonês. Um enigma real, carregado de evidências e ainda envolto em silêncio.